Eu faço então. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, santificado e bendito seja o seu nome. O Senhor é um Deus maravilhoso. É o nosso Paizinho, aquele que é justo, é puro, é santo, é poderoso e se preocupa conosco e se compadece de nós. O Senhor sabe o que é que está no coração de cada pessoa, quais são as lutas, quais são as tristezas, as montanhas, o aperto que cada um de nós tem. O Senhor conhece todas as coisas. Há pessoas que se manifestaram aqui hoje, outras que ficaram caladinhas, mas eu sei que existem situações dentro de cada um de nós que nos estão a mexer com a nossa estrutura. Eu quero colocar nas suas mãos todos estes que estão aqui, e muito particularmente a Célia. Sabemos que temos um Consolador, e esse Consolador, ele pode consolar, porque ele já passou por isso. Ele pode abraçar, ele pode trazer lenitivo, paz, porque ele já passou por tudo isto e sente a nossa dor e sabe o que é ser, sabe o que é o sofrimento. Coloco a Célia, o Bruno, a Sofia, o Rui nas suas mãos para que toda este terremoto venha a fazê-los compreender que a solução não se consegue de pé, mas de joelhos, com muita confiança. Também quero colocar nas suas mãos meu marido, a mãe da Vera, Miguel, outros que estejam também com doenças, situações difíceis. Também coloco a Eliane. Não é fácil, Senhor, nós recebermos a notícia de que não somos mais bem-vindos àquela comunidade da qual nós esperávamos apoio, compreensão, aceitação. Ó Pai, venha confortar, venha abraçar, venha trazer paz, esperança, venha ajudar cada um de nós a ultrapassar as dificuldades. E a Geórgia também, a Vera e todos os outros que eu não conheço. Que o Senhor nos ajude a fazer como disse a Vanir, a valermos-nos das promessas e a agarrarmos-nos a elas e a dizermos como Jacó: eu não te deixo ir enquanto o Senhor não cumprir a promessa que me fez. Que haja em nós este sentimento, que é o que nos vai manter de pé até ao fim. Venha ser agora o nosso professor, é o que lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém. 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 Pede teu marido clamar a promessa todo dia, Salmo 103, verso de 1 a 4. Sim. Uhum. Ok, Vanir. Vou fazer sim. Então estamos nos primeiros escritos, a mensagem do segundo anjo, página 238. Portanto, esta luz, não é a grande luz do céu, foi o clamor da meia-noite, que deveria dar poder à mensagem do segundo anjo. Foram enviados anjos do céu a fim de estimular os santos desanimados e prepará-los para a grande obra que diante deles estava. Os homens mais talentosos não foram os primeiros a receber esta mensagem. Foram enviados anjos aos humildes dedicados e os constrangeram a levar o clamor: eis o noivo, saia ao seu encontro. Os que estavam encarregados deste clamor apressaram-se
e no poder do Espírito Santo fizeram soar a mensagem e despertaram os seus desanimados irmãos. Esta obra não se mantinha pela sabedoria e erudição de homens, mas pelo poder de Deus e seus santos, que ouviam o clamor e não podiam resistir a ele. Os mais espirituais recebiam esta mensagem em primeiro lugar. Engraçado. Os mais espirituais recebiam esta mensagem em primeiro lugar. E os que tinham anteriormente tomado parte na chefia do trabalho eram os últimos a receber e ajudar a avolumar o clamor, eis o noivo saía ao seu encontro. Em toda a parte do país foi proporcionada luz acerca da mensagem do segundo anjo e o clamor amoleceu os corações de milhares. Foi de cidade em cidade e de vila em vila, até que o povo, expectante de Deus, ficasse completamente desperto. Em muitas igrejas não foi permitido dar-se a mensagem, e uma grande multidão que tinha o vívido testemunho deixou essas igrejas decaídas. Uma poderosa obra foi realizada pelo clamor da meia-noite. A mensagem era de natureza a promover o exame dos corações, levando os crentes a buscar por si mesmos uma vívida experiência. Então, qual foi o objetivo da segunda mensagem angélica? Provar os corações, né? Exatamente, e promover o exame dos corações, levando os crentes a buscar por si mesmos uma vívida experiência. E esta expressão, buscar por si mesmos, tem muito que se lhe diga, porque nós, por norma, nós somos seres sociais e parece que não, mas pronto, o Adenis sabe melhor do que eu isso, mas o ser humano sente-se confortável no ninho de pessoas, não é? Que pensam da mesma forma, que têm a mesma fé, que acreditam nas mesmas coisas. Mas o que está aqui é É melhor comer a papinha feita dos outros do que preparar uma pra gente, velhinho. buscar por si mesmos uma vívida experiência. Exatamente. Sabiam que não poderiam buscar apoio uns nos outros. Os santos esperaram ansiosamente pelo seu Senhor com jejuns, vigílias e oração quase constante. Mesmo alguns pecadores olhavam para aquele tempo com terror, mas a grande maioria manifestou o espírito de Satanás em sua oposição à mensagem. Cá está o espírito do anticristo. Zombavam e caçoavam, repetindo em toda a parte. Ninguém sabe o dia nem a hora. Anjos maus, com eles insistiam, para que endurecessem os seus corações e rejeitassem todo o raio de luz do céu, a fim de ficar seguros na cilada de Satanás. Muitos que professavam estar à espera de Cristo não tinham parte na obra da mensagem. A glória de Deus que haviam testemunhado, a humildade e profunda devoção dos expectantes e o peso esmagador das provas faziam-nos ter a profissão de receber a verdade, mas não se haviam convertido, não estavam preparados para a vinda do seu Senhor. Alguém quer fazer algum comentário? Um espírito de solene e fervorosa oração era por toda a parte sentido pelos santos. Uma santa solenidade repousava sobre eles. Anjos estavam a observar com o mais profundo interesse o efeito da mensagem e estavam a enobrecer aqueles que a recebiam e a retirá-los das coisas terrestres para obterem grande suprimento da fonte da salvação. O povo de Deus era então aceito por ele. Jesus olhava para eles com prazer, pois a sua imagem neles
se refletia. Aqui a minha mente foi rapidamente para a imagem da besta. Nós daqui a pouco na live que vamos fazer, eu vou falar um pouco sobre isto, para nós percebermos como é que não é que se já está a desenvolver a imagem da besta, ela já está. Ela já está em atuação. Então temos aqui os que, sem se aperceber, vão estar com a mesma imagem da besta, e os outros que vão estar a receber a imagem de Cristo. Haviam feito um amplo sacrifício, uma completa consagração, e esperavam ser transformados à imortalidade. Mas estavam de novo destinados a ser tristemente decepcionados. O tempo para o qual tinham eles olhado na expectação de livramento passou-se. Ainda se achavam sobre a terra, e os efeitos da maldição nunca pareceram mais visíveis do que então. Haviam posto as suas afeições no céu, e com doce antegozo provaram um livramento imortal. As suas esperanças, porém, não se realizaram. Irmãos, nós não temos noção do que é que foi isto. Isto foram duas vezes. Eles esperavam a vinda do Senhor em 1843. Ele não veio. Depois a data foi reajustada. Esperaram-no em 1844. E ele não veio. Nós não temos noção do que é isto. Como é que ficaria a nossa fé? Certamente que pensaríamos, estávamos enganados. O medo que repousara sobre muitos do povo não desapareceu de pronto. Não triunfaram imediatamente sobre os que foram desapontados. Mas, como nenhum sinal visível da ira de Deus aparecesse, refizeram-se do temor que haviam experimentado e começaram a ridicularizar e a escarnecer. De novo, foi o povo de Deus experimentado e provado. O mundo ria-se, zombava e os vituperava, e os que tinham crido, sem nenhuma dúvida que Jesus devesse ter vindo pouco antes para ressuscitar os mortos, transformar os santos vivos, tomar o reino e possuí-lo para sempre, sentiram-se como os discípulos junto ao sepulcro de Cristo. Levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. João 20, 13. Isto é alguma coisa que também está descrita um pouco mais à frente, na página 244. Já vamos ler. O movimento do advento ilustrado. Vi certo número de grupos que pareciam estar unidos entre si por laços. Isto é muito importante. Haver laços entre nós, haver empatia, haver uns chorarem pela dor dos outros. É fácil chorar pela nossa dor, mas chorar pela dor do outro. Muitos nesses grupos estavam em trevas totais. Os seus olhos foram dirigidos para baixo em direção da terra, e parecia não haver qualquer relação entre eles e Jesus. Mas espalhados por entre esses diferentes grupos havia pessoas cujo semblante parecia iluminado e cujos olhos se erguiam para o céu. Raios de luz provindos de Jesus, como raios do sol, foram distribuídos entre eles. Um anjo mandou-me olhar cuidadosamente e vi um anjo vigiando sobre cada um dos que tinham um raio de luz, enquanto anjos maus cercavam os que estavam em trevas. Isto faz-nos lembrar a sacudidura, não é? No capítulo mais à frente, em que Ellen White diz, não vi um raio de luz sequer. Aliás, este é naquela Primeiros visão do escritos, fim dos dois. primeiros escritos.
Sim, estamos nos primeiros escritos aqui também. Sim, na página 54, 55. Exatamente, exatamente. Mas depois também faz a ligação com a sacudidura, porque havia um Uhum. grupo angustiado, não é? Que orava incessantemente, e o outro grupo, não descuidosos e indiferentes, não lutavam com as suas forças todas. Então, ouvi a voz de um anjo clamar: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Uma gloriosa luz. Lembremos-nos que esta mensagem vai voltar a ser proclamada com grande poder e vai ser muito rápido. Vai ser muito rápido, irmãos, porque eu até há pouco tempo atrás, eu pensava que depois que a lei dominical, as leis dominicais, saíssem nos Estados Unidos, ainda ia levar um certo tempo até que tudo se espalhasse por todo o mundo, mas não é assim. Porque todos os países do mundo já neste momento já estão a fazer leis, já estão a considerar o facto de precisarmos de um dia para descansar, para preservar a família, para os trabalhadores, cada um da sua maneira. De maneira que quando sair nos Estados Unidos vai ser como uma faísca. Rapidamente vai incendiar o mundo todo, porque o mundo já está pronto. Então, quando ela diz que os últimos acontecimentos vão ser rápidos, irmãos, vão ser mesmo muito rápidos. Não só as coisas más, mas também a nossa pregação. Percebem? E os efeitos dela também. Uma gloriosa luz repousou então sobre esses grupos, a fim de iluminar a todos que as recebessem. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E é exatamente o que está a acontecer. Muitos não estão a receber Cristo, porque não estão a receber a mensagem de Cristo. Estão a receber a mensagem de um estranho. Não é, Aldo? Um estranho que não teve aqui na Terra, que não sofreu, que não passou pela força das tentações, que não pode consolar. Alguns dos que estavam em trevas receberam a luz e se regozijaram. Outros resistiram à luz do céu, dizendo que era enviada para desviá-los. A luz passou deles e foram deixados em trevas. Os que haviam recebido a luz de Jesus alegremente estimaram o aumento da preciosa luz que sobre eles fora derramada. Os seus rostos brilharam com santo gozo enquanto o seu olhar era dirigido para Jesus com intenso interesse, e suas vozes eram ouvidas em harmonia com a voz do anjo: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Ao erguerem eles este clamor, vi os que estavam em trevas empurrando-os com o lado e com os ombros. Sabem que esta expressão é da Bíblia. Exatamente. Ela encontra-se, alguém quer abrir Ezequiel 34, 21. Sabem qual é o capítulo 34 de Ezequiel? De que é que fala? Deixa eu abrir. 31, 34, 34, 21. 21 diz o seguinte: aqui, visto que com o lado e com os ombros dai empurrões, e com os chifres impelis as fracas até que espalhardes fora. Quem é que está a fazer isso? Está a falar das ovelhas. Sim, Quem é que está a fazer isso às ovelhas? é os próprios pastores. Exatamente. É os pastores. Com o ombro, mandam-nas fora e empurram-nas com os chifres. Não as querem lá. Não são bem-vindos. Que tristeza, hein? É uma Aqui, tristeza. aqui na verdade, é contra os próprios pastores, todo o capítulo é contra os pastores. É. Não só não cuidam das ovelhas, como as fracas empurram-nas para fora. A minha até tem uma expressão, a minha tradução aqui,
Eu gosto muito deste capítulo. Então diz assim: porquanto com o lado e com o ombro dais empurrões e com as vossas pontas, ou seja, com os chifres, escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Mas depois tem aqui o versículo 15, que Deus diz assim: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor. A perdida buscarei, é Deus que vai buscá-la, e a desgarrada tornarei a trazer. A quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, e a gorda e a forte vigiarei. Apacentá-las-ei com justiça, quanto a vós, ó ovelhas minhas. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Aliás, Ezequiel, Belinha, só completando aí, Ezequiel, ele fala muito sobre isso, no capítulo 22, verso 26, ele diz, os seus sacerdotes, ou os seus pastores, transgridem na minha lei e profanam as minhas coisas santas, e entre o santo e o profano não fazem diferenças, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábios escondem os seus olhos, assim sou profanado no meio deles. Exatamente. Então, muitos que estimavam a sagrada luz, quebrando os laços que os mantinham presos, e se separaram desses grupos. Muitas vezes esses laços são o marido, ou a esposa, ou os filhos, ou os pais, ou os irmãos. Ao estarem fazendo isto, homens pertencentes a diferentes grupos e por eles reverenciados, pasmaram. Alguns com palavras agradáveis, outros com semblante irado e gestos ameaçadores, e reforçaram os laços que estavam enfraquecendo. Então, esses homens diziam constantemente: Deus está conosco, nós estamos na luz, temos a verdade. Interroguei quem eram esses homens e foi dito que eram ministros e líderes que haviam pessoalmente rejeitado a luz e não desejavam que outros a recebessem. Entretanto, eles diziam: Deus está conosco, nós estamos na luz, temos a verdade. Vi que os que estimavam a luz olhavam para o alto com ardente desejo, esperando que Jesus viesse e os levasse para si. Logo uma nuvem passou sobre eles e os seus rostos ficaram tristes. Indaguei a causa dessa nuvem e foi mostrado que era o seu desapontamento. O tempo, portanto, reparem que ela agora está a voltar outra vez ao primeiro desapontamento, 1843. O tempo em que esperavam o seu Salvador havia passado e Jesus não viera, recaindo o desencorajamento sobre os expectantes, os ministros e líderes que eu havia visto antes regozijaram-se e todos os que haviam rejeitado a luz triunfaram grandemente enquanto Satanás e seus anjos maus também exultavam. Até agora foi a primeira mensagem. Agora começa a segunda, outra vez, e ela está a repetir. Então ouvi a voz de outro anjo dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Estão a ver que é a segunda mensagem? Uma luz brilhou sobre os desalentados e com ardentes desejos por seu aparecimento fixaram de novo os olhos em Jesus. Vi um número de anjos conversando com aquele que haviam clamado: caiu Babilônia. E esses uniram-se com ele na exclamação: eis o noivo, saí ao seu encontro. As vozes musicais desses anjos pareciam chegar a toda a parte. Uma luz excessivamente brilhante e gloriosa fulgurava ao redor dos que haviam estimado a luz que lhes havia sido concedida. Suas faces brilhavam com excelente glória e uniram-se aos anjos no clamor: eis o noivo. Ao suscitarem eles harmoniosamente o clamor entre os diferentes grupos, os que rejeitaram a luz empurraram-nos, lá está, com o ombro, e com olhares de ódio deles escarneciam e zombavam.
Mas anjos de Deus convergiam as suas asas sobre os perseguidos, enquanto Satanás e seus anjos procuravam lançar trevas ao redor deles, a fim de levá-los a rejeitar a luz do céu. Isto tem mesmo um paralelo no capítulo da sacudidura, que é na página 250, não, 267, não, 269. Porque diz aqui assim, 269, no segundo parágrafo. Anjos maus se ajuntavam em redor, projetando trevas sobre eles, para excluir Jesus da sua vista. Não foi aquilo que lemos, ainda agora? Na página 242 foi, mas anjos de Deus convergiam suas asas sobre os perseguidos, enquanto Satanás e seus anjos procuravam lançar trevas ao redor deles, a fim de levá-los a rejeitar a luz do céu. Isto é sacudidura. E o povo de Deus hoje está a passar por outra sacudidura. Aqui na página 269 eu vou ler o segundo parágrafo. Anjos maus se juntavam em redor, projetando trevas sobre eles, para excluir Jesus da sua vista e para que os seus olhos se volvessem para as trevas que os cercavam, e assim fossem levados a duvidar de Deus e murmurar contra ele. Qual é o objetivo? Duvidar de Deus e murmurar contra ele. Este é o objetivo. Então, continuando na página 242. Ouvi então uma voz dizendo aos que tinham sido empurrados e escarnecidos: retirai-vos do meio deles. Não toqueis em coisas impuras. Em obediência a esta voz, grande número rompeu os laços que os prendiam e, deixando os grupos que estavam em trevas, uniram-se aos que haviam anteriormente conquistado a sua liberdade. E jubilosamente com eles uniram suas vozes. A mesma coisa está no capítulo da sacudidura. Quem já leu e conhece bem o capítulo da sacudidura vê aqui o paralelo. Parece que isso aqui está se repetindo, Belém. Sim, pois. Ouvi a voz de fervente e agónica oração vinda de uns poucos que ainda permaneciam com os grupos que estavam em trevas. Os ministros e líderes estavam passando em torno desses diferentes grupos, prendendo os laços mais firmemente, mas ainda ouvi uma voz de fervente oração. Vi então os que haviam estado orando estender as mãos em pedido de auxílio ao grupo unido que estava livre, regozijando em Deus. A resposta deles, ao olharem ferventemente para o céu e apontarem para cima, foi: retirai-vos do meio deles, separai-vos. Vi indivíduos lutando por liberdade e afinal quebraram os laços que os ligavam. Eles resistiram aos esforços feitos para apertar os laços ainda mais e recusaram atender às repetidas asserções: Deus está conosco. Temos conosco a verdade. Pessoas estavam continuamente deixando os grupos em trevas e unindo-se ao grupo liberto que parecia estar num campo aberto, alteado sobre a terra. Seu olhar estava dirigido para o alto, a glória de Deus sobre eles repousava e jubilosamente proclamavam o seu louvor. Eles estavam intimamente unidos e pareciam estar envoltos na luz do céu. Em torno deste grupo estavam alguns que vieram sob a influência da luz, mas que não estiveram particularmente unidos ao grupo. Todos os que apreciaram a luz derramada sobre eles, olhavam para cima com intenso interesse e Jesus olhava-os com terna aprovação. Eles esperavam que ele viesse e ansiavam por seu aparecimento. Não lançaram para a terra nenhum olhar de saudade. Mas, de novo, uma nuvem baixou sobre esses expectantes
e vi-os voltar os seus cansados olhos para baixo. Indaguei a causa desta mudança, disse o anjo assistente. Estão de novo desapontados em suas expectações. Jesus não pode ainda vir à Terra. Precisam suportar maiores provações por seu amor. Devem abandonar erros e tradições recebidos de homens e voltar-se inteiramente para Deus e sua palavra. Precisam ser purificados, embranquecidos, provados. Os que resistirem essa amarga prova obterão eterna vitória. E esta frase é muito semelhante àquela que se encontra na página 250. Podem fazer aqui o link. Página 250. Eu vou ler mais ou menos a meio. Diz: vi que esses expectantes não tinham ainda sido provados como deviam ser. Não foi o que lemos ainda há pouco? Precisavam de ser mais provados. Não estavam livres de erros. E vi a misericórdia e a bondade de Deus em enviar uma advertência ao povo da terra, bem como repetidas mensagens para levá-los a diligente exame de coração. Este é o propósito do terremoto. Ao estudo das Escrituras, a fim de poderem despojar-se de erros, prestem atenção, que haviam sido recebidos de quem? Pagãos e papistas. Pagãos e papistas. Por meio dessas mensagens, Deus tem estado a conduzir o seu povo para onde ele possa operar por eles com maior poder e aonde eles possam guardar todos os seus mandamentos. É por isto que Jesus ainda não veio. Porque nós ainda tínhamos erros dos pagãos e papistas. Ou não tínhamos? E a Trindade era um deles. Jesus não veio à Terra como o grupo expectante e jubiloso esperava, a fim de purificar o santuário mediante a purificação da terra pelo fogo. Vi que eles estavam certos na sua interpretação dos períodos proféticos. O tempo profético terminou em 1844 e Jesus entrou no lugar santíssimo para purificar o santuário no fim dos dias. Lembrem-se que ele está purificando o santuário no céu, mas também o nosso aqui na terra. O nosso também tinha que ser purificado. O engano deles consistiu em não compreender o que era o santuário e a natureza da sua purificação. Ao olhar de novo, o desapontado grupo expectante pareciam tristes. Examinaram cuidadosamente as evidências da sua fé e reestudaram a interpretação dos períodos proféticos, mas não lograram descobrir erro algum. O tempo havia sido cumprido, mas onde estava o seu Salvador? Tinham-no perdido. Foi-me mostrado o desapontamento dos discípulos quando foram ao sepulcro e não encontraram o corpo de Jesus. Maria disse: levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. João 20, 13. Anjos disseram aos desalentados discípulos que o seu Senhor havia ressuscitado e iria adiante deles para a Galileia. De igual modo, ou melhor, de igual maneira, portanto há aqui um paralelo, não é? Vi que Jesus considerou com a mais profunda compaixão os desapontados que haviam aguardado a sua vinda e enviou os seus anjos para dirigir-lhes a mente de maneira que pudessem segui-lo até onde ele estava. É pela fé. É a nossa mente. Mostrou-lhes que a terra não é o santuário, mas que ele devia entrar no lugar santíssimo do santuário celestial, a fim de fazer expiação por seu povo e receber o reino de seu pai, e então voltaria à terra e os tomaria para ficarem com ele para sempre. O desapontamento dos primeiros discípulos bem representa o desapontamento dos que esperaram o seu Senhor em 1844. Fui transportada ao tempo
Fui transportada ao tempo em que Cristo entrou triunfalmente em Jerusalém. Os jubilosos discípulos criam então que ele estava para tomar o reino e reinar como um príncipe temporal. Eles seguiram o seu rei com grandes esperanças, cortaram lindos ramos de palmeira e despiram as suas vestes exteriormente, e com entusiástico zelo estenderam-nas no caminho. E alguns foram na frente e outros seguiram clamando: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. O excitamento conturbou os fariseus e desejaram que Jesus repreendesse os seus discípulos, mas ele disse-lhes: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. A profecia de Zacarias 9:9 devia ser cumprida. Todavia, os discípulos estavam condenados a amargo desapontamento. Em poucos dias seguiram Jesus ao Calvário e contemplaram-no sangrando e lanhado sobre a cruz. Testemunharam a sua agónica morte e depuseram-no na tumba. O coração deles encheu-se de dor. Suas expectativas não se tornaram realidade em nenhum particular. E as suas esperanças morreram com Jesus. Mas quando ele ressurgiu dos mortos e apareceu a seus desolados discípulos, as suas esperanças reviveram. Eles o encontraram outra vez. Vi que o desapontamento dos que creram na vinda do Senhor em 1844 não foi equivalente ao dos primeiros discípulos. A profecia foi cumprida nas mensagens do primeiro e do segundo anjo. Foram dadas no tempo certo e realizaram a obra que Deus lhes designara. Vamos ficar por aqui. Amanhã é quinta-feira. Amanhã não vou poder estar convosco. Temos que ir a uma consulta. Agora vai ser todas as semanas. Novamente, o meu marido vai fazer análises. Ele tem estado com as plaquetas baixas, só um pormenor. Como sabem, a medicação que ele está a tomar baixa os leucócitos, mas também baixa as plaquetas. E ele já teve alguns episódios de hemorragia nasal, precisamente pelas plaquetas baixas. Então, não poderei estar convosco amanhã, está bem? Oremos. Vânia, queres orar, Vânia? Podes? Sim. Oremos. Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, por essa luz que o Senhor tem nos trago. E cada vez mais, Senhor, nós podemos fazer parte desse povo que se prepara para a Tua vinda. Prepara os nossos corações, a nossa mente. Nos dê, Senhor, força para esses momentos difíceis que estamos passando neste mundo. Nós sabemos, Senhor, que a luz do Seu Filho está sobre nós, do Teu Santo Espírito. Enche-nos do Teu Santo Espírito. Cuide de cada um de nós de uma forma especial e abraça, Senhor, o esposo da Belinha e a Belinha nesse momento tão difícil, Senhor, onde cada um de nós também devemos estar passando por tribulações. Então eu te entrego as nossas vidas em tuas mãos este dia. Muito obrigado porque nós conseguimos estar aqui juntos mais uma vez. Eu lhe agradeço em nome de Jesus. Amém.